Nesse vídeo você vai aprender 3 dinâmicas espetaculares do desenvolvimento de software profissional: o TDD, as refatorações contínuas e os commits atômicos. Tudo isso usando TypeScript e Node.js no kata de boliche. E aí galera, beleza? Esse é o 100º vídeo gravado aqui no canal. Estou muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui. Vai ser um vídeo especial. A gente vai fazer um tutorial quase completo mesmo de TDD, refatorações contínuas e commits atômicos, usando um kata lá do Uncle Bob de boliche. Estou muito feliz que você está aqui, tá? Nós estamos com 12 mil inscritos no canal. É uma alegria imensa para mim poder oferecer esse serviço para você. E eu fico muito feliz de ver isso, né? Quando a gente publica aqui semanalmente os 2 vídeos, nos 2 primeiros dias a gente tem de 300 a 400 views. É uma honra para mim, é como se eu fosse fazer uma apresentação, 2 apresentações semanais e a cada apresentação aparecerem lá 200, 300 pessoas. Isso é realmente uma honra para mim. Fico muito feliz de estar oferecendo esse serviço aqui para você. Então vamos lá para o nosso kata de boliche. Esse kata foi apresentado lá pelo Uncle Bob, né? Mas ele apresentou em Java. Eu vou portar aqui para TypeScript e Node. Eu vou fazer todo o kata mesmo, tá? São só 5 casos de teste, né? Mas eu faço todos os testes usando o TDD, tá? Faço todas as refatorações necessárias. Então você vai perceber que de vez em quando eu faço alguma barbaridade e depois eu vou lá e refatoro o código, tá? Isso é realmente uma prática muito boa para a gente ter no nosso dia a dia. Além disso, eu estou fazendo também os commits atômicos, né? A cada feature que eu implemento, eu vou lá e faço o commit do código de produção e do código de teste. Se você conseguir pegar essa prática no seu dia a dia, você vai se tornar um desenvolvedor muito mais profissional, né? Porque o que acontece? Com o teste, o seu código vai ter mais qualidade e também você vai conseguir guiar melhor o projeto usando o teste. O seu projeto vai ficar melhor, né? O design do seu código. Com as refatorações, o seu código vai ter mais qualidade também. E com os commits atômicos, a gente vai registrando cada uma das pequenas mudanças que a gente faz no nosso sistema. Com isso, fica muito mais seguro, né? Porque a todo momento a gente pode voltar um passo atrás, né? E continuar da onde a gente parou, né? E a gente guarda todo o histórico de alterações pequenas que foram feitas durante o desenvolvimento do sistema. Então chega de blá blá blá, vamos lá para o código, né? Show me the code. Vou mostrar o código para vocês. Vamos desenvolver juntos aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Eu te peço que você fique conosco até o final mesmo, para a gente desenvolver toda a funcionalidade do boliche. Então vamos lá. Essas aqui são as regras do boliche que a gente vai utilizar no nosso kata. Tá? Basicamente um jogo de boliche, né? Ele é composto de 10 frames, né? Então cada frame é uma jogada, né? É uma oportunidade que o jogador tem de derrubar os 10 pinos. E ele tem, na verdade, a cada frame 2 bolas, certo? Ele pode jogar 2 bolas. O score do frame, né, o valor que ele obtém na jogada, né, nessas 2 jogadas do frame, é o número de pinos que ele conseguiu derrubar, certo? Agora, quando ele faz um spare ou um strike, ele ganha bônus, certo? Então, no caso do spare, o bônus é a próxima jogada, certo? Então aqui, por exemplo, o cara fez um spare, quer dizer, ele derrubou 6, depois derrubou 4, né? Então fez o spare. Como na próxima bola ele derrubou 5, né? O score desse frame aqui fica 10 mais 5, fica 15. Né? Como o cara já tinha o score de 14, né? Ficou aqui o total de 29. Quando o cara faz o strike, né? Que é derrubar todos os pinos na primeira jogada, né? Na primeira tentativa do frame, o bônus, na verdade, fica sendo as 2 próximas bolas que ele joga, certo? Então, por exemplo, aqui o cara fez strike, né? Nas 2 próximas bolas ele derrubou um pino só. Então, o total do score desse frame aqui é 11, certo? Porque vai ser 10 mais um pino que ele conseguiu derrubar aqui nesse próximo frame. O 10º frame tem uma exceção. Por exemplo, se o cara fizer um spare ou um strike, né? Ele pode jogar mais uma bola, certo? Ou 2. No caso, se ele fizer um strike aqui, ele pode jogar mais 2 bolas, certo? Para ver o tanto de bônus que ele vai ter nesse frame aqui, certo? Mas não pode jogar mais do que 3 bolas no último frame, beleza? Então vamos lá para o nosso código,
Beleza, então vamos começar aqui com o nosso kata de boliche, tá? Eu simplesmente criei um projetinho aqui com TypeScript, Jest e os pacotes mais básicos. E vamos começar com o nosso primeiro teste, tá? O primeiro teste é o teste mais simples, que é o jogo quando o jogador só acerta na canaleta, tá? Ele zera o jogo. Então se ele só acerta na canaleta, ele não derruba nenhum pino, tá? Então digamos que é o score mais simples, que é o score zerado mesmo, né? Então o bowling game should score 0 for gutter game, tá? Então gutter game seria o jogo da canaleta, quando o sujeito só acerta na canaleta, tá? Eu vou começar com a expectativa. Obviamente a gente não tem nada implementado ainda, tá? Mas depois eu vou ter então uma classe game, e essa classe game, tá, vai ter um método score para calcular o score do jogador. E depois que eu implementar isso, né, o score tem que ser 0 para um gutter game, tá? Então estou seguindo lá o Kent Beck do TDD, né? Ele fala que o ideal é você começar com assertiva, né? Você começa com o teste e dentro do teste começa com assertiva, tá? Então o score tem que ser zerado. A gente vai então ter um jogo que vai ser do tipo game, tá? Eu vou instanciar esse cara a cada caso de teste, tá? Depois a gente vai fazer as refatorações necessárias, fiquem tranquilos, tá? Eu vou só fazer o mínimo aqui para ir implementando as funcionalidades, depois a gente vai refatorando. Bom, então para eu jogar, então, eu tenho que jogar 20 vezes, né, que eu tenho 20 bolas, e essas 20 bolas vão derrubar 0 pinos, tá? Então vou fazer um forzinho aqui, eu vou de 0 até 19, né? E eu vou ter um método também que eu vou implementar no jogo, né, que é o método roll, certo? Que é jogar uma bola. E para essa bola, então, no caso do gutter game, tá, eu vou derrubar 0 pinos, beleza? Então, obviamente, não está compilando porque eu não tenho essa classe game ainda, então vou ter que criá-la, certo? Então vou criar essa classe aqui, vai ser o nosso game.ts, né? Aqui então a gente vai ter a classe game e a gente vai implementar esses dois métodos, certo? Que é o roll, né? Esse cara aqui recebe o número de pinos e retorna void, certo? Vou deixar sem implementação aqui, vou fazer um mínimo primeiro para compilar e depois vou fazer o mínimo para rodar. Eu vou rodar, né, e vou querer primeiro uma barra vermelha. Então o score não recebe nada e retorna um number. Então esse cara vai calcular o score, tá? Então o mínimo aqui para a gente conseguir fazer rodar esse código é eu retornar aqui, por exemplo, -1, certo? Desse jeito vai compilar a classe, né? A gente vai importar essa classe aqui. E agora a gente pode rodar o nosso teste, tá? E pode ter a barra vermelha, que é o primeiro passo lá do nosso TDD. Então, rodando o teste, ele vai falhar, certo? Porque, de fato, né, ele está esperando 0 e recebeu -1. Então, o mínimo que a gente pode fazer é marretar aqui o nosso 0, certo? Então, vou retornar o score de 0. É a mínima implementação para eu ter essa feature aqui, que é calcular o score para um gutter game, que é um score zerado, tá? Então, se eu rodar o teste agora, ele vai passar. E então a gente pode commitar a nossa primeira funcionalidade aqui, por mais básica que esteja, por mais marretada que esteja, é uma funcionalidade, certo? Vou fazer os commits atômicos aqui, então eu vou commitar esse cara. Primeiro eu vou commitar o código de produção. Né, a minha mensagem vai ser feat, que é uma feature que eu estou implementando. Vou chamar de gutter game, certo? Beleza, agora eu vou commitar o teste. Então, mesma mensagem, só vou mudar aqui de feat para teste. Beleza, então agora a gente commitou nossa primeira funcionalidade, que é calcular o score para um gutter game. Beleza, vamos então para a nossa segunda funcionalidade, né? O segundo teste aqui que a gente vai fazer é para um jogo, tá, que o sujeito vai derrubar um pino em cada jogada,
tá? Chamado de All Ones Game, tá? Então nós vamos fazer um teste para esse cara também. Como a gente está fazendo TDD, a primeira coisa é o teste. Então, should score 20, né, 20, for All Ones Game. Beleza. Tá, vamos colocar a expectativa aqui também. Então, o g.score, o score vai ser 20, certo? A gente vai fazer uma coisa bem parecida com isso aqui, eu vou copiar, tá? E aqui a gente, obviamente, tem duplicação de código, tá? Depois a gente vai ter que refatorar isso. Duas coisas que estão replicadas, né? A instanciação de um novo jogo e esse laço aqui para jogar, fazer várias jogadas, certo? E aqui no caso, a gente vai derrubar um pino em cada jogada. Então fica anotado aí que a gente precisa remover essas duas duplicações, tá? Em refatorações futuras. Então vou rodar o teste, ele vai falhar, certo? Porque a gente ainda não tem essa funcionalidade. Então vamos fazer o mínimo possível para essa implementação, para esse teste passar, tá? E o mínimo que eu posso fazer é o seguinte, eu vou criar, tá? Depois a gente vai tirar isso daqui, tá? Mas inicialmente, né, eu vou criar aqui um atributo chamado score, tá? Ele é do tipo number e ele começa de 0. E vou fazer, na verdade, esse score aqui, tá? Vai se tornar um get, tá? Então ele não recebe nada, retorna um number e ele vai retornar então this.score, tá? E o que a gente vai fazer? A cada jogada a gente vai somar o número de pinos derrubados no score, certo? Então this.score mais igual pins, certo? Com isso acho que a gente consegue o mínimo para fazer o teste passar, certo? Que é somar o número de pinos que são derrubados em cada jogada. Então agora o nosso score virou um get, então vai ficar sem esses parênteses aqui, certo? E vamos então rodar o teste para ver se passa. Beleza, passou, vamos comitar isso daqui. Primeiro, o código de produção, git commit -m fit all ones game. Certo? Vamos comitar agora o teste. Mesma mensagem, só trocar o fit aqui para teste. Beleza, temos aqui o nosso segundo teste passando. Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para o terceiro teste, eu vou refatorar esse código aqui dos meus testes que não está legal, né? Eu tenho duas replicações aqui, duplicações, né? Que é o código aqui relacionado a eu jogar várias vezes, vai fazer várias jogadas com o mesmo número de pinos derrubados, e também a inicialização do jogo, tá? Isso aqui eu vou tirar daqui então, certo? Eu vou colocar aqui fora e vou criar um before each, certo? Porque eu quero que a cada jogo, na verdade, eu quero que o jogo, quer dizer, a cada teste o jogo seja zerado, tá? Então vou colocar aqui g igual a new game. E aqui não vai ser mais const, vou colocar let, tá? E posso tirar isso daqui. Então a gente extraiu aqui a inicialização do jogo usando um método de setup aqui dos casos de teste. Então vamos comitar isso daí. Então isso é um refactor extract game initialization to a setup method. Beleza. Agora, a segunda refatoração que eu vou fazer no meu código de teste é essa daqui, certo? Então isso aqui está duplicado, né? Eu vou transformar isso aqui, vou extrair isso daqui num método, tá? Então nós vamos fazer, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de row many, tá? Antes disso, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma variável aqui, certo? Que é o número de jogadas que eu quero fazer, tá? Então esse cara aqui pode ser constante aqui,
certo? N é 20, tá? Então aqui vai ser N. E aqui também tem um número de pinos, certo? Que eu quero derrubar em cada jogada. E aqui vai ser pins, tá? Com isso eu estou generalizando esse código aqui. Com isso eu posso pegar então esse cara aqui, né, e jogar numa função que eu vou chamar aqui de row main, tá? Essa função então ela recebe o número de jogadas que eu quero fazer, tá? Vou chamar de n aqui, e o número de pinos que eu quero derrubar, certo? Eu vou usar o tipo primitivo mesmo. E ele não retorna nada, é void, tá? Vou colar esse código aqui, tá? E aqui nós vamos chamar o row main aqui em cima, certo? Row main, passando 20 e 0, certo? Posso apagar essas variáveis, beleza. Então aqui eu também posso fazer a mesma coisa, né? Que eu estou fazendo várias jogadas, no caso são 20, né? E aqui eu estou derrubando um pino em cada jogada. Então vamos rodar o teste para ver se essa refatoração não estragou, né, o que estava funcionando. Beleza, passou. Então vamos também comitar esse extract aqui. Por um espaçozinho aqui. Git commit. Vou colocar um C aqui. Tá, eu já tenho um alias aqui que faz o add e já comita. Posso colocar direto assim. Extract, refactor, né? Extract. Function to make many rows. Beleza. Então terminamos aquelas duas refatorações que a gente tinha visto que era bom a gente fazer. Beleza, vamos criar o nosso terceiro teste agora então, que é o teste do spare, tá? Então nós vamos fazer um spare no qual o sujeito vai então fazer o spare e depois da próxima bola ele vai derrubar 3 pinos, tá? Com isso o score, certo, desse jogo em que há um spare e uma próxima bola derrubando 3 pinos, tá? O score tem que ser 17, tá? Então test should score 17 with a spare followed by a 3 ball. Beleza, vamos escrever esse teste então. Então nesse teste o que acontece? O spare vai ser o seguinte, ó, eu vou derrubar 5, depois eu vou derrubar 5. Peraí, deixa eu fazer, vamos fazer a assertiva primeiro, certo? Que nem a gente está fazendo com os outros testes. Então, o score, né? Ele tem que ser, na verdade, eu falei 17, né? Na verdade o score vai ser 16, certo? Que vai derrubar, vai fazer um spare, o spare dá 10, certo? Depois vai derrubar uma bola, ele vai derrubar 3 pinos com a próxima bola, então vai ser 10, mais 3, 13, mais 3, 6, certo? Então vamos fazer aqui a jogada agora, então ele vai fazer um roll aqui, vai derrubar 5, depois vai derrubar mais 5, isso é spare, tá? Vou colocar um comentário feio aqui, depois a gente vai refatorar isso daqui, certo? Isso aqui é um spare, e a próxima bola, então, ele vai derrubar 3, tá? E com isso o score tem que ser 16, tá? A gente está usando o get ali ainda, então não precisa desse parênteses. Bom, aí o que acontece, né? Quando eu rodar esse teste, então vai falhar, porque eu não tenho, né, o comportamento do spare implementado. Quando a gente olhar para a nossa classe, a gente vai ver que isso aqui está meio problemático, certo? Por quê? O método roll, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um cálculo do score, certo?
Ao passo que, na verdade, o que era para ele fazer? Simplesmente, né, ele gravar o número de pinos que foram derrubados naquela jogada, certo? E o método aqui score, né, que aqui eu mudei ele para um get, né? Na verdade, isso aqui deveria ser um método que calcula o score, certo? E não um método que retorna um atributo, certo? Então esse design, na verdade, está errado porque as responsabilidades estão nos lugares incorretos. Então o cálculo do score, que era para estar aqui, está aqui, certo? E o row ele deveria simplesmente, né, calcular, registrar o número de pinos que foram derrubados, tá? Então vamos fazer a mudança desse design aqui, vamos melhorar esse design. Tá? Para isso, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer uma refatoração, né, antes de poder implementar a funcionalidade do spare, o que eu vou fazer? Eu vou comentar, certo? Esse caso de teste, terceiro caso de teste, né, para que os nossos testes estejam passando, para a gente poder fazer refatoração, né, mantendo a funcionalidade que já está implementada, certo? Então vamos fazer essa alteração. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu não quero mais, certo? Que esse método seja um get. Tá? Ele vai ser um método que calcula o score. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar, certo? De um vetor aqui, um atributo que na verdade guarda cada pino que é derrubado em cada jogada, certo? Então isso eu vou precisar para poder calcular o spare e o strike, certo? Que eles precisam olhar para outras bolas, não somente a jogada que foi feita agora para poder calcular o score, certo? Então eu vou criar aqui um atributo, né, que é o rows, certo? Que são as jogadas. Eu vou guardar as jogadas aqui, tá? Esse cara aqui então vai ser um array de number, tá? E eu vou inicializar ele, certo? Um array de, no máximo aqui então a gente vai ter 21 jogadas, certo? E vou inicializar aqui, né, cada jogada com 0, certo? Porque a gente ainda não tem nenhum score calculado. Eu vou precisar também de um outro atributo, tá? Que é a jogada atual, certo? E eu vou começar a inicializar esse cara aqui de 0, tá? Aí o que acontece? Na verdade, no row, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui que contém cada uma das jogadas, certo? Na jogada atual, e vou guardar o número de pinos que foram derrubados, né? Ao mesmo tempo que eu incremento já a jogada atual, certo? Então aqui vai ser pins, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu método que calcula o score, certo? E como é que eu vou fazer isso, né? Então, só para a gente fazer as coisas devagarinho, eu vou criar uma variável aqui, score, certo? Vou começar de 0, vou inicializar ela com 0. Vou fazer um for aqui para calcular, né, para somar todos os pinos que foram derrubados em cada jogada. Então, i igual a 0, i é menor que o rows desse ponto, rows, ponto length, né, o número de jogadas que a gente tem no jogo inteiro, e mais. Aqui então, o que eu vou fazer? Vou fazer score, né, não, vai ser o score mesmo, que é essa variável local, mais igual rows, desse ponto rows, que é todas as jogadas, né? Eu estou aqui iterando sobre todas as jogadas, e, tá? E aí, o que eu vou fazer? Né? Em vez de usar o atributo lá, né? Eu vou retornar essa variável local, score. Tá? Com isso eu não preciso mais desse atributo, certo? Eu vou arrancar ele daqui. E esse cara já não é mais um get, certo?
gente não precisa mais fazer isso aqui também, né? E vamos rodar o teste para ver se essa refatoração aqui manteve a funcionalidade que já estava funcionando. Então deu algum problema aqui. Na verdade, a gente vai ter que mudar aqui agora o score. Voltou a ser uma função, certo? Então vamos rodar o teste de novo. Beleza, está passando. Então essa nossa refatoração aqui teve sucesso. Beleza, agora a gente então vai implementar a funcionalidade do spare. Antes disso, né, então vamos commitar essa refatoração. Refactor, improve, game design. Beleza, está tudo commitado, então agora a gente pode partir para a implementação da funcionalidade do spare. Bom, beleza, então vamos descomentar isso daqui, rodar o teste, ele vai falhar. A gente está na barra vermelha. Lembrando que isso aqui a gente vai mudar ainda, vai tirar esse comentário daqui, está na nossa lista de refatorações. Então, como é que a gente vai fazer para implementar o spare? Tá? Eu fico tentado, né, a fazer o quê? A fazer uma espécie de if aqui, né, para testar o quê? Se a jogada atual, né, e a próxima, na jogada atual e na próxima, se eu conseguir derrubar 10 pinos, certo? Isso é spare, tá? Mas o que acontece aqui, se eu fizer isso aqui, né, não vai dar certo, porque esse i aí, ele está iterando sobre cada jogada, né? E na verdade eu tenho que pegar de 2 em 2, certo? Usando o frame, o conceito de frame, tá? Então esse design está errado, tá? O que a gente tem que fazer? Antes de implementar o spare, eu vou ter que fazer uma nova refatoração. Então vou comentar esse cara aqui, certo? Para fazer essa refatoração antes de poder implementar o spare, tá? Então essa refatoração ela é tranquila, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar, né, nesse laço aqui de 2 em 2, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, na verdade a variável aqui de dentro do laço vai ser o frame, certo? E aqui vai ser até 9, certo? De 0 a 9, que eu tenho 10 frames, tá? A variável não vai ser mais i aqui, né? Aqui vai ser frame, né? Eu vou ter um outro i aqui, certo? Que começa de 0. E esse i, ele é incrementado, certo? De 2 em 2 aqui. E o score, na verdade, vai ser o score do rows i mais rows i mais 1. Certo? Então eu estou calculando aqui a cada 2 bolas, né, o score para aquele frame. Certo? Então esse i aqui, obviamente, está feio, vou mudar, já vou mudar isso daqui. Né? Isso aqui também é uma coisa que a gente vai precisar refatorar. Mas antes disso, eu vou implementar a funcionalidade do spare, certo? Para a gente poder calcular o spare corretamente. Então eu vou rodar aqui o teste para ver se essa refatoração não estragou o que estava funcionando. Tá? Eu vou commitar essa refatoração, git c refactor improve game design with frame score calculation. Comitar isso daqui, beleza, está comitada essa refatoração. Agora então eu vou descomentar o meu teste e vou implementar então a funcionalidade para calcular o score do spare. Tá? Então para eu saber se é um spare, eu vou aqui dentro então no frame, certo? O que eu vou fazer? Se rows de i mais rows de i mais 1 é igual a 10, o que acontece, né? Aqui foi um spare, certo? Vou colocar um comentário feio aqui também, que depois a gente vai tirar, tá? Aqui a gente abre chaves, né? Vou fechar as chaves aqui. E aí o que acontece? O meu, aqui faltou o this, né? This. O cálculo do spare, como é que fica, né? Score mais igual a 10, certo? Mais rows, a próxima bola, né? Depois dessas duas, né? Que é o i mais 2.
certo? E aqui embaixo, né, eu tenho que fazer i mais igual a 2, certo? Aqui faltou o this. Com isso, eu acho que eu vou calcular o spare de forma correta. Né? Eu tenho que ter o outro cálculo para as bolas normais aqui. Então, vou colocar um else aqui. Beleza? Então, vamos rodar para ver se agora ele calcula corretamente o spare. Então, fica na lista aí que a gente precisa refatorar aqui, tirar esse comentário feio. Vamos rodar o teste. Opa, deu algum pau aqui. Aqui a gente faltou colocar aqui o abre e fecha parênteses, porque é uma função, é um método no caso. E beleza, passou. Então a gente está calculando corretamente o score para o spare, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos comitar isso daqui antes de fazer a refatoração para tirar isso daqui. Tá? Então git, vou comitar primeiro o código de produção, git commit -m fit spare, vou chamar de spare, tá? Que a gente está calculando, vou colocar spare score, certo? E a gente vai comitar o teste também, certo? Então só fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ser o nosso teste. Beleza. Então, comitadas essas alterações, vou deixar isso daqui. A gente pode então fazer, comitada a feature, né, de calcular o spare, a gente pode fazer as refatorações. Então, esse comentário aqui está feio, certo? Comentário aqui spare, né, na verdade seria bom a gente ter uma função para verificar se é um spare. E outra variável aqui, essa variável está com um nome muito ruim, né, i, certo? Então a gente vai mudar o nome dessa variável para frame index, para o índice do frame, certo? Então primeiro nós vamos fazer isso. Tá? Todo i aqui vai virar frame index, certo? Então aqui é frame index. Que é o índice do nosso frame, certo? Beleza. Vamos ver se está passando o teste depois dessa refatoração. Vamos comitar essa refatoração. Factor rename variable. E agora nós vamos tirar esse comentário aí, certo? Vamos transformar isso aqui numa função aqui. No caso vai ser um método, né? Que vai verificar se aquele frame, né, foi um spare. Tá? E a gente pode tirar esse comentário daqui. Vou chamar então esse método de is this.isSpare, certo? Então vou poder tirar esse comentário daqui, tá? Vou implementar esse cara aqui embaixo. Então vai ser um método, certo? Vou falar que esse método é privado, né? Certo? Esse método vai ser um método interno da classe, como uma implementação interna da classe. O nome do método então é isSpare, não recebe nada e retorna um booleano, certo? E simplesmente ele faz isso daqui, né? A gente, na verdade, desculpa, eu vou ter que receber o frame index, tá? Que é o índice do frame, para saber se aquele frame, né, realmente consiste num frame em que foi realizado um spare, tá? Então aqui vai ter o frame index, que é um number, beleza, né? Aqui tem que ter um espaçozinho. Vamos rodar o teste para ver se essa refatoração não trouxe nenhum problema para o nosso código. Tranquilo. Então vamos comitar refactor extract method to verify a spare. Beleza.
refatoração ok. Podemos então ir para o nosso próximo teste, né? Na verdade, né, ficou faltando uma coisa, né? Ficou faltando a gente refatorar, antes de ir pro strike, então, né? A gente implementou o spare, faltou tirar esse comentário feio daqui, né? Então vou fazer um helper method aqui para rolar um spare, certo? Então deixa eu tirar esse comentário daqui. Criar uma função aqui que vai chamar row spare, certo? Não recebe nada. Vou colocar um espaçozinho, retorna um void, simplesmente rola um spare, certo? E aqui nós vamos chamar essa função row spare. Beleza, vamos rodar o teste. Tudo funcionando, vamos comitar essa refatoração. Extract method to row a spare. Beleza, então vamos agora para o nosso quarto teste, e que é o strike, certo? Então a gente já fez o spare, agora nós vamos fazer o strike. Então aqui o que acontece, né? Eu vou fazer um strike que é o seguinte, então ele vai rolar a primeira bola, vai derrubar os 10 pinos de uma vez, certo? O strike, o bônus, então é calculado a partir das próximas duas bolas, certo? Então ele vai derrubar 10, depois vai derrubar 3, depois vai derrubar 4, certo? Com isso fica 10 mais 7, fica 17, só no frame do strike, né? Mais 7 das próximas duas jogadas, certo? Então a gente tem 24 o total do score quando se faz um strike e depois uma bola que derruba 3 pinos e outra bola que derruba 4 pinos. Tá? Então vamos fazer esse teste aqui. Should score 24 for a strike followed by a 3 and 4 balls. Beleza? Então vamos fazer o nosso testezinho aqui. Então ele vai rolar e vai derrubar 10, tá? Aqui eu vou colocar que isso aqui é um strike, né? Isso aqui é um comentário feio, depois a gente vai refatorar isso. Depois eu vou rolar e derrubar 3 bolas. Depois eu vou derrubar, 3 pinos, 4 pinos. E vou fazer um roll many para o restante das jogadas, que são, na verdade, aqui 16, certo? E não vou derrubar mais nenhum pino para a gente poder calcular o score só com o strike. Eu não fiz o expect primeiro, o ideal era fazer o expect primeiro, mas vamos fazer agora mesmo, tá? Então, expect g.score, né? Esse score aqui tem que ser, então, 24, to be 24. Beleza, então esse aqui tá errado. Esse aqui é então o nosso testezinho do strike. Então, obviamente, a gente não tem cálculo do strike, ele vai falhar. Então, agora podemos implementar, né, o código aqui para o strike, certo? Então, vamos lá. Vou colocar, então, um outro if aqui, certo? Então, if, né, se o cara nessa jogada, então, nesse frame, né, certo? Ele derrubou 10, certo? O que acontece? Isso é um strike. Vou colocar um comentáriozinho aqui também, feio, né, que depois a gente vai refatorar. Aqui vai ter que ter, então, um else if. Então, se for strike, qual que é o score, né? O score é 10, certo? Mais rolls, this.rolls. Próxima jogada, né? Mais, então, o
rows frame index mais 2. Então as próximas duas bolas, né? É 10 mais as próximas duas bolas. E aqui então a gente tem que fazer o nosso frame index mais, certo? Aqui não vai ser mais 2, né? Porque é um index. O score, né, de 10 no frame, certo? É um strike direto, é na primeira bola, certo? Então a gente já pula direto, né, para o próximo frame index. Então, obviamente, isso aqui está feio, certo? Né? E isso aqui também está muito feio, né? Esses cálculos todos aqui, né? Essas expressões aqui estão muito feias, a gente vai refatorar isso aqui. Mas primeiro vamos ver se passa o código, né? Se passa os testes, se ele realmente está implementando a funcionalidade do strike. Está funcionando, então vamos commitar isso daqui. Primeiro, então, o nosso código de produção. Opa! Git commit -m fit strike score. E também vamos commitar o nosso código de teste. Git commit -m test strike score. Beleza. Então agora, né, a gente pode lidar com essas refatorações. Beleza, então todos os testes passando, vamos fazer aqui as nossas refatorações, né? Isso aqui é o cálculo do bônus, tá, do strike. Então nós vamos extrair isso daqui, certo? Tá muito feio realmente essas coisas todas aqui. Eu vou extrair isso daqui, isso aqui vai virar então um método, tá, que vai se chamar strike desse ponto strike bonus, certo? Ele vai receber então também o frame index, tá? Vou colocar esse cara aqui embaixo. Opa, então aqui, ó. Então vai ser um método privado, strike bonus, certo? Ele vai receber o frame index, que é um number, e vai retornar um number também, que é o bônus, certo? Então return isso daqui que a gente tinha copiado, certo? Vou deixar aqui para ficar mais alinhado. Então beleza. Agora vamos então extrair isso daqui também, certo? Que isso aqui é o bônus do spare, tá? Então vamos colocar aqui this ponto spare bonus, passando o frame index, né? Bem parecido com esse cara aqui, private spare bonus, recebe então o frame index, que é um number, retorna um number, return isso daqui. Beleza. E também, isso aqui a gente pode extrair também, certo? Que é a soma de pinos, né, no frame. Soma de pinos derrubados no frame. Então, eu posso chamar de soma de bolas, né, dentro do mesmo frame. Então, vamos tirar isso daqui. Eu vou chamar isso aqui de sum of balls in frame. Isso aqui também recebe o nosso frame index. Vou colocar esse cara aqui. Método privado, sum of balls in frame, recebe então o frame index, que é do tipo number, e retorna um number, certo? Que é o score então da soma das bolas do frame. Beleza. Com isso a gente pode então rodar o nosso teste, certo? Para ver se essas refatorações então não trouxeram nenhum problema para o nosso código. Beleza, está tudo passando. Agora uma outra refatoração, então essa daqui. Eu vou colocar tudo no mesmo commit, tá, pessoal? Eu vou colocar essa refatoração do strike e desses helper methods aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos commitar já. Então git c refactor improve game design with score helper methods. Beleza. E agora então vamos fazer esse do strike.
tá? Vai ser bem parecido com o do spare. Então, vou tirar isso daqui. Vou chamar isso de isStrike. Tirando esse comentário. Vocês podem ver que esse código aqui está ficando cada vez mais simples de entender, né? Vou colocar perto do isSpare aqui. Private isStrike. Esse cara aqui recebe também frame index, que é um number, e retorna um booleano. Return isso aqui, certo? Para saber se é o strike. A gente apaga isso daqui. Aqui a gente tem que passar o frame index. Aí. Beleza. Teste passando, vamos comutar isso daqui. Git factor extract method to verify a strike. Beleza. Então, acho que agora o código está bem melhor, né? A gente consegue entender o que está fazendo cada uma dessas coisas aqui. O nosso score ficou bem mais simples, né? Tem uns helper methods aqui para a gente entender o que está rolando aqui no cálculo do score. Então a gente pode agora ir para o nosso último teste. Então antes da gente fazer o quinto e último teste, ficou faltando a gente tirar esse comentário feio aqui, né? E vou fazer um helper method aqui para rolar um strike, certo? Da mesma forma que a gente fez um row spare aqui. Então eu vou tirar esse comentário, simplesmente copiar esse código daqui. Então eu vou chamar esse cara de row void, retorna void, e simplesmente roda uma bola que derruba 10 pinos, tá? Vamos rodar o teste. Tudo passando. Então vamos comitar isso daqui. Extract helper method to roll a strike. Beleza. Agora podemos ir para o nosso quinto teste, que é bem simples também, né? O quinto teste vai ser quando o sujeito acerta todas, né? Chama Perfect Game, certo? E o score do Perfect Game é 300, tá? Então vamos fazer esse teste aqui, test should score 300 for a perfect game. Vou colocar Perfect Game aqui, para ficar igual aos outros, né? Beleza. Aqui só a gente chamar o row many. Vamos fazer a expectativa primeiro, né? O score. Então tem que ser 300. E a gente vai chamar o row many, passando então 21. Desculpa, 12, né? São 12 frames. 12 bolas, na verdade. Quando você acerta strike em todas, você tem 12 bolas. Tá? E cada uma vai derrubar 10 pinos, certo? Vamos ver se o teste passa. Beleza, passou. Então o código está funcionando também para um Perfect Game. Então eu achei bonito aqui o nosso resultado final, né? O código está bem limpinho, obviamente, né? A gente usou programação orientada a objetos, né? E programação declarativa, imperativa, né? Não usamos programação funcional, mas a gente pode fazer o kata também com programação funcional, beleza? Então esse era o kata de boliche, né? Eu fiquei bem contente com o código e com toda a dinâmica que eu utilizei aqui nesse vídeo, né? Que foi realmente implementando cada função usando o teste primeiro e refatorando também toda vez que a gente fazia alguma barbaridade só para fazer o código passar, que é realmente, né, uma das filosofias lá do TDD, e também a questão dos commits atômicos. Espero que você tenha aprendido aí a fazer essas três dinâmicas, né, o TDD, as refatorações contínuas e os commits atômicos, e espero que isso seja útil para o seu trabalho como desenvolvedor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.